Canal da Saudade, Eli Correia Oficial. Mande a sua carta para eu também poder narrar a sua história. Mande para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou esperando a sua história. E um instante antes da saudade, eu tenho uma mensagem para você refletir. Ninguém chega do outro lado do mar sem passar pelas tormentas, sem enfrentar as fortes ondas, os ventos, sem ter até mesmo que vencer as tempestades. Ninguém alcança nada sem ter que lutar e chorar às vezes. Os obstáculos vão surgir. A maldade, não duvide, vai existir no seu caminho. E você então terá duas opções: prosseguir ou desistir. A escolha é sua. Eu só espero que você prossiga, que você não desista, porque só aquele que persiste alcança a vitória. Pense nisso. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, meu filho, culpado pela morte da mãe. Eu me chamo Nelson e quero contar aqui a história que aconteceu na minha vida. História essa que não teve um final feliz. E tudo isso por causa da irresponsabilidade do meu filho. Na época eu trabalhava como vigia em um banco em Cotia. Minha esposa Sandra completava a renda de casa fazendo salgados para festas. E as coisas, apesar de nunca terem sido fáceis para nós, sempre estiveram relativamente bem. Meu filho Carlos, apesar de toda a educação que nós demos, sempre foi uma criança bem levada. Ele sempre deu trabalho na escola, queria ficar o dia todo na rua brincando com os amigos. E sempre ele foi motivo de preocupação, tanto para mim como para a mãe. Mesmo agora, já com 19 anos, Carlos ficava muito na rua e, infelizmente, andava no meio de más companhias. Com o passar do tempo, Carlos foi melhorando e acabou conhecendo uma moça, muito bacana, uma moça maravilhosa, e os dois passaram a namorar. E para nós, aquilo foi muito bom, pois agora nosso filho não queria mais saber de ficar na rua com os amigos. Ele estava sempre com sua namorada, que, por sinal, o controlava bastante também e conseguiu, inclusive, arrumar um emprego. O namoro dos dois foi em frente. E então Aline, a namorada de Carlos, acabou engravidando. E os dois resolveram morar juntos, nos fundos de minha casa. Eu tinha ali um pequeno quartinho e então resolvi ajudar o meu filho e minha nora e acabei reformando aquele quartinho, fiz um banheiro, fiz uma pequena cozinha e dessa forma Carlos e Aline passaram a morar ali sem que precisassem pagar aluguel. Tudo estava indo bem. Carlos estava muito contente, pois havia conseguido comprar inclusive um carro, usadinho, mas em ótimo estado. Porém, pouco antes da criança nascer, Carlos passou a pisar na bola com Aline. Ele deu de começar a sair com alguns amigos, depois do trabalho. Porém, ele nunca falava a verdade. Ele sempre inventava uma história para que Aline não ficasse brava com ele. Uma hora é que ele havia levado o amigo que estava passando mal ao pronto-socorro. Outra hora é que o carro dele havia quebrado. Outra hora é que precisou ficar na empresa fazendo hora extra. Mas quando chegava em casa, Carlos cheirava bebida, cheirava cigarro. E com isso as brigas entre ele e a Aline começaram a acontecer. Minha esposa, que sempre teve problema de pressão, chegava até a passar mal quando Cristiano fazia essas coisas. E eu sempre dizia que o melhor era não interferir na vida dos dois. Aquilo era um problema do casal e não adiantava querer dar palpite. Aline, muito querida pela minha mulher, pela minha esposa. Ela inclusive ajudava muito Sandra, minha mulher, nos afazeres de casa. E acabou se tornando braço direito da minha esposa na fabricação de salgadinhos. Acontece que a Aline já andava muito cansada das mentiras de Carlos.
ele passou a ser um verdadeiro mentiroso, um mentiroso contumaz. Ela já estava falando para minha esposa que se ele não melhorasse, se ele não parasse de mentir, ela não ficaria mais com Carlos. E minha esposa entrava em desespero, pois a Aline em casa era como uma filha para nós. 24 de dezembro de 2009. A Aline estava ajudando minha esposa com os salgados quando começou a sentir dor. Minha esposa pediu socorro a um vizinho que tinha carro e a Aline foi para a maternidade. E às 15h30 daquela véspera de Natal veio ao mundo Henrique. Lindo, maravilhoso, Henrique, o nosso netinho. E foi a partir daí que as coisas começaram, ao invés de melhorar, a piorar entre Aline e Carlos. Meu filho não tinha paciência com o neném. Quando ele chorava à noite, Carlos ficava bravo, como se o neném tivesse culpa de ser um neném, de estar ali chorando. E então todos os dias ele passou a chegar cada vez mais tarde em casa, dizendo que estava trabalhando muito, mas tudo mentira. Era só para não ter que ajudar a Aline a cuidar da criança. É claro que com isso o relacionamento dos dois foi acabando. E um dia, não aguentando mais tanto descaso, tanta indiferença por parte de Carlos, Aline resolveu que iria embora para a casa dos pais dela, pois não queria mais viver com Carlos. Esse dia foi muito triste. A minha mulher tentou conversar com ela, nós tentamos falar com o nosso filho. Ela inclusive quis conversar comigo, com a minha esposa e com Carlos juntos. E meu filho, na verdade, pouco se importou quando ela disse que ia embora. Sandra, minha mulher, chorava muito. Ela pediu para a Aline dar mais uma chance ao nosso filho. Mas, por sua vez, Carlos dizia que não estava pedindo chance nenhuma, que se a Aline quisesse ir embora, que era um favor que ela estava fazendo. E aquela discussão toda foi muito triste. A Aline ligou para o seu irmão vir buscá-la. E então se despediu de mim, se despediu de Sandra, dizendo que ela gostava muito de nós e que não era para a gente se preocupar, pois sempre levaria o nosso neto para a gente ver. E assim, ela deixou nossa casa naquela tarde de domingo. Só que o pior ainda estava por acontecer. O pior ainda estava por vir. Como eu disse, minha esposa sempre sofreu de pressão alta. E com todo o nervoso que ela passou naquele dia, naquele domingo, a indiferença do nosso filho para com a Aline, para com o nosso netinho, a pressão de Sandra subiu demais. E diante disso, ela acabou tendo um desmaio. Eu a levei correndo, desesperado, ao pronto-socorro, mas acreditem, a pressão foi tão alta como se fosse uma bomba. Ela, infelizmente, não resistiu. Sim, depois de tudo aquilo, depois de todo aquele nervoso, a pressão foi como se fosse uma bomba lá para o alto. E ela não resistiu e veio a falecer. Isso aconteceu naquele 19 de setembro, um domingo, que era para ser um dia de alegria, de família reunida, mas que acabou se tornando um domingo de tristeza, de dor, de sofrimento. Nada disso precisaria ter acontecido. Porém, eu mesmo, sendo pai, digo que se teve um culpado por tudo isso, por essa, vamos dizer, tragédia ter acontecido, esse culpado foi o meu filho. Ele tinha tudo para ser um bom homem, um homem feliz, mas por causa de suas irresponsabilidades, acabou desencadeando uma série de fatos que resultou, além de outras coisas, na morte da minha querida esposa, Sandra. Pressão alta, explodiu, muito alta, e o coração não resistiu. Hoje eu vivo sozinho e coloquei o meu filho para fora de casa. Aline, como ela prometeu, sempre traz Henrique para me visitar. Meu netinho está lindo, maravilhoso. Eu faço questão de ajudar a Aline
com o meu neto, o Henrique, como eu posso. Pois nem para isso o meu filho serve. Ele nunca pagou pensão e nem quer saber de ver a criança. Um absurdo. Eu não sei o que ele tem na cabeça. Às vezes eu me pergunto, será que a educação que eu dei ao meu filho foi errada? Será que eu sou o culpado de tudo? Eu e minha esposa sempre demos bons ensinamentos, bons exemplos para o nosso filho Carlos. Acho que esse tipo de personalidade já nasce com a pessoa. Não tem explicação, independente da educação que tem. Porque nós, pelo menos o que eu penso, que eu imagino, que demos uma boa educação. Agora, por que ele saiu assim? Tipo ovelha negra. Tipo ovelha negra. Isso eu não entendo. E pior, custou a vida de sua mãe. Custou a vida de Sandra, minha mulher. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Meu filho, culpado pela morte da mãe. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.